Olá, cabeleireiros e cabeleireiras de sucesso! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do workshop Simplificando a Colorimetria. Esse workshop que está sendo desenvolvido para você, profissional iniciante, profissional que tenha dificuldade na parte de colorimetria, aquele profissional que muitas vezes mandou perguntas aqui, dúvidas, dizendo: João, eu me formei, e agora, João? Eu ainda tenho dificuldades, eu tenho dúvidas, eu tenho medos, eu tenho receios. Como trabalhar com colorimetria dentro do salão de beleza? Como que eu faço para ganhar dinheiro com colorimetria? E é por isso que eu montei esse workshop para você, profissional iniciante, para que você possa aí compreender um pouco mais, mas não somente você iniciante, você que está me vendo, né? Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com você e eu quero que você preste bastante atenção nessa segunda aula. Lembrando que eu mandei para você, lá no seu e-mail, para você, somente você que se cadastrou, eu te mandei assim, ó, um presentaço, um presente assim fantástico. Eu me surpreendi, eu espero que você se surpreenda também com um e-book Simplificando a Colorimetria. Foi um e-book que eu escrevi pessoalmente, cada tópicozinho eu reli, vi certinho, tudo. Então eu queria que você depois, não precisa ser agora, mas depois você vá no seu e-mail e durante a semana acompanhe o seu e-mail, porque eu vou estar mandando outros conteúdos também. Ah, João, eu não recebi o seu e-mail. Olha na caixa de spam ou na lixeira. João, eu não estou cadastrado. Manda uma mensagem aqui na página Cabeleireiro de Sucesso, manda ali alguma mensagem ali na página se cadastrando, manda ali, João, eu quero participar, eu quero receber o e-book, eu quero participar desse workshop, eu quero me cadastrar nesse workshop. Manda uma mensagem no inbox que a gente resolve para você. Mas esta aula de hoje é a segunda aula desse workshop, que é o grande segredo da colorimetria. Quando você trabalha com colorimetria, você pode fazer vários efeitos dentro do salão. Cobertura de brancos, mechas platinadas, mechas peroladas, abertura. Tem uma série de fatores que você trabalha. Correções de cores, neutralização, fixação de cor e uma série de outros aspectos que você usa a colorimetria no dia a dia dentro do seu salão. E esta aula de hoje eu vou revelar para você o grande segredo da colorimetria, que é trabalhar com 3 pontos importantes, tá? Que principalmente você usar através desses 3 pontos, você vai pegar a sua cartela de cores lá, né? Imagine que você tem a sua cartela de cores lá no seu salão. Você vai pegar a sua cartela e vai trabalhar com essa cartela de cores. Você vai poder ganhar dinheiro com essa cartela de cores. Olha que bacana. Então é esta a ideia que eu quero trazer hoje para você. Então eu só vou te fazer 2 pedidos, que você dedique aí 5, 10 minutinhos para ficar aqui comigo. Eu não vou me estender muito e principalmente veja lá o e-book. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí no comentário, deixa que depois eu estarei respondendo para você, tá bom? Olha só que interessante, o segredo da colorimetria básica, tá? Então nessa aula a gente vai entender como usar a cartela para cobrir brancos, para matizar as mechas, como que a gente vai fazer aí para corrigir usando, né, o segredo da cor, a cor certa para cada fundo de clareamento. Então esse é o principal fator aí para você poder atingir louros bonitos para fazer qualquer cor. Então guarda isso com você, que toda a tonalidade, todo o tom, toda a cor de cabelo, seja um cabelo preto, um cabelo vermelho, um platinado, toda a cor de cabelo tem um fundo de clareamento específico. Então guarda essa informação com você aí, tá bom? E eu vou trabalhar com 3 pontos aqui importantes. Esses pontos vão ser da seguinte forma. Nós vamos trabalhar aqui com a primeira parte, que eu já vou falar agora para você, que é coloração. Cobertura ou abertura? O que você quer? Você quer cobrir 100% dos brancos ou você quer abertura? Existe uma grande diferença e eu vou trazer essa diferença para você. Depois, na sequência, eu vou te falar sobre tonalizantes, como usar a ferramenta do tonalizante. Observe aí que eu já vou falar de 2 produtos, de coloração e tonalizante, tudo que você usa aí no seu salão e que está dentro da cartela de cores. E eu vou falar sobre os principais fundos, os principais, não todos eles, mas os principais para fazer qualquer tonalidade de loiro. Tá? Então fica comigo aí que eu quero te trazer todos esses segredos, tá? Eu quero revelar esses segredos para você. Então o primeiro passo é você compreender. Se você tem dificuldade, e hoje eu recebo muitas perguntas e dúvidas. João, eu tenho dificuldade em cobrir brancos. João, eu pinto o cabelo da minha cliente e o cabelo não cobre os brancos. Como que eu faço para cobrir brancos? Então a dica é o seguinte, preste bastante atenção. Você tem que determinar com a sua cliente a partir de agora. Você que é o profissional, é você que determina com a sua cliente. Ela quer cobertura ou quer abertura?
São duas coisas totalmente diferentes. Se você vai trabalhar com cobertura de branco, principalmente você profissional iniciante, tá? Mais à frente, com o avanço, com a colorimetria avançada, é um outro curso que nós temos aqui na página. É um outro aspecto que você pode aprender aí, outras ferramentas, como trabalhar até com alturas mais elevadas para cobrir branco. Mas eu quero trazer aqui simplificando. Lembra que esse workshop é simplificando a colorimetria. Então, para você compreender, toda vez que você for trabalhar com a coloração, você vai ter que entender com a sua cliente se é cobertura ou se é abertura. Então, se for cobertura, você vai pensar o quê? Que você vai trabalhar até uma altura de 7, 8. Agora, se for abertura de tom, aí você vai estar trabalhando com umas cores mais altas. 9, 10, 11, 12. Principalmente as superclareadoras. As superclareadoras, na química, lá quando a empresa fez lá no seu laboratório, ela não gerou esse produto para cobrir brancos. Muito pelo contrário, por isso que chama superclareadoras. Então, quando você pega, por exemplo, uma coloração como essa, 12.89, você está aqui trabalhando com uma superclareadora. A função dela é promover abertura, é clarear. Então, ela não vai ter pigmento suficiente, pigmento cosmético suficiente. Tudo isso eu explico lá no e-book, por isso que é importante você baixar esse e-book. Falo um pouquinho sobre esses pigmentos cosméticos, pigmentos oxidativos, tudo isso está nesse material. Inclusive esse material, depois eu fiquei olhando, nossa, esse material ficou para curso fechado. Mas mesmo assim eu quero te dar de presente esse e-book. Por isso que você tem que se inscrever. Eu não vou simplesmente te entregar assim de mão beijada. Você tem que se inscrever aí para poder receber. Então você recebe aonde? Pelo seu e-mail, tá? Então pensa o seguinte, cobertura ou abertura. Se você for trabalhar com cobertura, você vai trabalhar até a altura de 7 ou 8. Se você for trabalhar com uma abertura, aí são tonalidades maiores. Ah, João, mas eu queria trabalhar com a minha cliente. Eu já recebi essa pergunta. Eu queria trabalhar com a minha cliente numa altura bem mais clarinha. Ela não quer o tom de 7, ela queria ali chegar na altura de 10. O que eu faço hoje com as minhas clientes? Eu faço em duas etapas. O primeiro passo, eu corrijo o branco. Eu trabalho com a cobertura. E depois eu faço a abertura. Então o que eu faço? Eu faço uma coloração, aplico, cubro os cabelinhos brancos, resolvo o problema dela dos brancos. Levo para o lavatório, enxagou, lavo esse cabelo. Aí depois eu trago aqui para a cadeira, seco esse cabelo. E a segundo momento é o quê? Agora eu vou me preocupar com a abertura. Eu já resolvi o problema dos brancos, agora eu vou fazer a abertura. Aí eu boto uma touca, puxo na touca, pego papel de alumínio, faz as mechinhas. Aí faz a parte do loiro. É desta forma que eu trabalho com as minhas clientes. Ah, João, mas eu trabalho de outra forma. Ok, não estou dizendo que é errado ou certo. Enfim, eu estou comentando a forma que eu trabalho e a forma que tem me dado, gerado bastante retorno aí e satisfação por parte das nossas clientes aqui, principalmente do salão. Então a sugestão é essa, você for trabalhar com cobertura, você trabalha até uma altura de 7 ou um 8 ainda você consegue. E tem um detalhezinho que eu já vou trazer aqui para você. Agora, se você for trabalhar com abertura, aí você pode trabalhar com uma coloração maior. Ah, João, mas aí se eu trabalhar com uma coloração maior, não cobre? Não, muito pouco provável você vai conseguir cobrir. Usando um pouco de dourado, até você consegue na altura de um 9, ali um 9,3, 9,31 você consegue. Aí eu vou falar nesse aspecto. Você já deve ter visto falar, ou se você não viu, tem muitos profissionais que falam isso, né? Que o que cobre branco? Dourado. Aí você vai perguntar, mas por que o dourado cobre branco? E muita gente fica com medo de dourado. Por isso que eu quero desmistificar este pensamento que o dourado é ruim. Não é ruim. Dourado é uma cor cosmética usual. Eu já falei isso várias vezes aqui na página e estou trazendo nessa segunda aula para você. Então pensa comigo o seguinte. Vamos pensar sobre os fundos de clareamentos. Depois eu vou falar na sequência sobre eles, tá? Eu já vou dar uma introdução agora para eles, depois eu vou falar. Você vai ter ali basicamente 5 fundos de clareamentos que você vai trabalhar, que é o fundo 5, o fundo 6, o fundo 7, o fundo 8, o fundo 9, até o fundo 10, tá? Então vamos ter suportes diferentes. Vamos pegar a partir do que o 5 é o vermelho, que seria um fundo bem fechado. Vamos pegar então a partir do 6, que é o vermelho laranja, vai. Vermelho laranja. Então pegamos o 6, vermelho laranja. O fundo de clareamento 7 é o laranja. Fundo de clareamento 8 é o laranja amarelo, ou pode ser amarelo laranja também. E aí a gente chega no fundo de clareamento 9, que é o amarelo. E aí depois do fundo de clareamento 10, já seria o amarelo palha. Na verdade ali vai ter uns 70% de amarelo e já começa a ter brancos. Ou seja, depois do amarelo o que vem? Branco.
Agora pensa comigo o seguinte, pensa comigo ao contrário. Você está vendo aí essa tabelinha. Pensa comigo ao contrário. Você está no branco. Vamos fazer o caminho inverso. O que vem logo depois do branco é o amarelo. Ou seja, se você pega o fundo de clareamento 9, que é o amarelo, então é este fundo que vai ajudar a cobertura de brancos. Então você tem que raciocinar o inverso. Você veio lá dos fundos mais fechados, mais quentes, e foi até o amarelo. Depois do amarelo vem o branco. Se eu fizer o caminho inverso, antes do branco eu tenho o amarelo. E o amarelo representado na colorimetria, ele é o dourado. Por isso que a gente usa dourado. Só que ele não vai ficar um cabelo dourado, porque esse amarelo ele vai ajudar a fazer uma devolução de fundo, porque lembra que o cabelo está no branco, então ele perdeu o fundo, você vai estar devolvendo o fundo. Então toda vez que você usa o dourado, a tendência é desbotar e ir para o natural. Um exemplo muito prático, você vai pegar uma coloração, mais ou menos, vou pegar uma coloração, por exemplo, assim, eu quero trabalhar com um 8 aqui, ou até um 7. 7.0, que é uma base, ou um 8, sei lá, você pode pegar um 7 ou um 8. Aí o que acontece? Eu tenho muita dificuldade em cobrir os brancos dessa minha cliente. Então o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar junto o dourado. Ah, João, qual é a proporção? Depende da quantidade de brancos. Quanto mais branco, a minha sugestão é usar mais quantidade de dourado. Mais ou menos tem 100% de branco, então usa meio tubo de dourado e meio tubo da base. Com isso você vai ter aí uma perfeita cobertura de brancos. Deu para entender como é que funciona a parte de cobertura? Então pensa o seguinte, sempre a altura de 7 ou 8, se tem muito branco, você trabalha aí com os dourados juntos. Por quê? Porque eu expliquei que o dourado ele vai acabar desbotando e indo para o lado natural. Viu como está ficando mais fácil de compreender a colorimetria? Olha que legal, que bacana isso tudo. Então você vai observar que quando você for trabalhar então com cobertura de brancos, não esqueça, se você for usar dourado, ele sempre tem a tendência a desbotar e fazer essa proposta. Tranquilo até aqui, né? Então vamos adiante, porque a gente falou sobre coloração para coberturas ou aberturas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta que é o tonalizante. Coloração, como eu expliquei, inclusive lá na primeira aula que você estava ali, se você não viu essa primeira aula, isso é uma sequência. Observe que o workshop, ele é uma sequência de aulas, então é importante que você veja toda essa sequência, tá? Então confira a primeira aula e depois vem aqui e veja a segunda aula. Na primeira aula eu falei ali que a coloração, ela coloca pigmento dentro do córtex. Lá no cabelo, lá dentro do cabelo. Já o tonalizante, ele deixa os pigmentos mais na parte externa do fio. Até porque ele não contém amônia, ele é uma proposta um pouco mais natural. Mas é excelente e eficaz também, porque trabalha com pigmentos oxidativos que dão uma boa fixação e durabilidade. Para quando, em que momento que eu uso o tonalizante? O tonalizante você pode usar para aquela cliente, por exemplo, que começou a aparecer recém os fios brancos, você usa para fazer matizações de mechas, você usa para promover brilho no cabelo. Por exemplo, chega aquela cliente de morena iluminada, aí já passou 2, 3 meses, aquele cabelo está meio alaranjado. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma proposta de renovar a cor dessa cliente. Porque o que acontece? Se for uma loira, perfeito, tem os shampoos matizadores. Aqui mesmo na prateleira tem um monte aqui, deixa eu mostrar que você tem um monte de opções de shampoos matizadores. Mas shampoo matizador, shampoo irisado, enfim. Agora, se você for trabalhar com morenas iluminadas, não tem um shampoo de morena iluminada. Tem shampoos para cabelos coloridos. Mas geralmente pode acontecer de desbotar. Então, uma excelente ferramenta é o tonalizante. Então, o tonalizante você pode usar para vários fins. Então essa é a sugestão. Use o tonalizante, usa bastante ele. Eu uso muito o tonalizante para dar brilho, para dar cobertura de brancos, quando tem pouquinhos brancos. Na verdade não é cobertura, ele vai dar uma disfarçada nos brancos, tá? Então o tonalizante é uma boa ferramenta que você pode utilizar. Tudo vai depender do resultado que você desejar. Agora, existe os fundos de clareamento. Lembra que eu falei que a gente ia falar dos fundos? Eu acabei de falar aqui que a gente tem 5 principais fundos, que é o 6, 7, 8, 9 e o 10, certo? 6, 7 e 8, nós temos ainda concentrações de laranja nesse fundo de clareamento. E aí o que vai acontecer? Esses fundos laranjas, eles têm muita concentração de cores quentes, principalmente o 6 ali, que tem um vermelho junto ali, né? Então você tem que sempre pensar o seguinte, se eu vou trabalhar com uma altura de 6, um 7, ou até mesmo um 8, eu vou, lembrando sempre, isso está lá no e-book de vocês, você for trabalhar, se eu estou, por exemplo, numa altura de laranja, que é o fundo de clareamento 7, então eu vou dar preferência para trabalhar com 7 ponto alguma coisa.
Não sei o que eu quero. O que eu desejo para essa cliente? Ah, João, eu quero fazer uma morena iluminada. Então o 7.7 fica uma cor bonita, porque ele vai dar um efeito de marrom. Ah, eu quero um tom de caramelo. Um 7.1, 7.13. Olha quantas cores bonitas dentro da altura do 7. Ah, eu cheguei no fundo de clareamento 8. Aí o que você vai trabalhar então com 8 ponto alguma coisa. Eu não sei o que você deseja. Tudo vai depender do fundo de clareamento e o desejo da cliente. Agora observe o seguinte, se você quer fazer tonalidades de morenas iluminadas, minha sugestão, os melhores fundos de clareamento são o 6, o 7 ou até mesmo o 8 para morenas iluminadas. Se você quer tons de loiros, os fundos de clareamentos ideais para fazer loiros é o fundo de clareamento 9 ou 10, quando você está com amarelo ou amarelo palha. Observa aí que tem diferença. Então é importante você levar isso em consideração. Se você for trabalhar com fundos de clareamento mais escuros e querer fazer um loiro no fundo errado, aí você não vai conseguir atingir. Lembra que eu falei que o nome desta aula aqui é o grande segredo da colorimetria básica? O segredo dos profissionais aí de sucesso, de renome no mercado, é justamente isso, porque eles conseguem compreender com exatidão como que funciona o fundo de clareamento. E isso, inclusive, eu ensino no curso de colorimetria básica. A gente faz ali exemplos, eu trago ali, inclusive, fotos de fundo de clareamento, eu demonstro ali, o pessoal tem, né, o e-book, eu tenho o e-book, tem ali a proposta ali, como fazer. Então é importante que você compreenda os fundos de clareamentos, doutrine a sua visão para poder entender sobre os fundos de clareamentos. Então o segredo do sucesso, o segredo para fazer qualquer tonalidade de loiro é compreender os fundos de clareamentos. Então uma sugestão simples para fazer morenas iluminadas, fundo de clareamento 6, 7 e 8. Para fazer morenas iluminadas. Para fazer tons de loiros, fundo de clareamento 9, fundo de clareamento 10. O fundo 8 até você consegue ali, dando uma boa esfriada na cor, você consegue. Como que faz esfriar a cor? Você usa tonalidades frias, cores quentes, cores frias. Na estrela de Oswald a gente consegue ver com exatidão essas tonalidades. Inclusive está lá, você também tem a estrela de Oswald no e-book de colorimetria. Você deve estar curioso para ver esse e-book, né? Mas na sequência você vai entrar no seu e-mail aí, se você ainda não entrou, você vai poder baixar o seu e-book. Lembrando que é gratuito. Ah, João, eu não recebi o e-book. Como eu falei, manda uma mensagem ali para mim, na página ali, a gente dá um jeitinho, fica tranquilo aí que a gente vai dar um jeitinho para arrumar o e-book de presente para você. Então a dica é essa, se você for trabalhar, eu quero morenas iluminadas, por exemplo, eu quero um tom de caramelo. Olha que interessante, o que é o caramelo? Eu já inclusive tive outras aulas que eu já falei sobre isso, mas o tom de caramelo, ele é uma tonalidade que ele expressa ali um marrom bege. Então eu não posso ter uma cor nem muito quente, nem muito fria, tem que ficar bem no tom mais neutro. Então se eu estou na altura de um 7, que é o laranja, eu preciso neutralizar esse tom de laranja. E isso eu faço com o quê? Com cinza, 7.1. Só que se eu neutralizar, fica só um bege. Lembra que o marrom, ele pode ser feito com leve dourado? Então o 7.13, você vai ter um pouquinho de dourado ali, que no resultado final ele vai dar marrom. Parece que ficou um pouco complicado, mas quando você se aprofunda mais, por isso que eu tenho este curso, que é o curso de colorimetria básico, para você realmente se aprofundar mais. Porque infelizmente no workshop eu te dou dicas, sugestões e você já aprende. Mas eu quero realmente que você estude ainda mais, eu quero que você dê um salto na sua carreira. Porque eu acredito em todos os alunos que já fizeram o curso, inclusive se você já fez o curso, pode confirmar isso comigo, que realmente aprenderam de verdade e hoje são assim, autoridade, excelência. E eu quero até aproveitar, depois que eu terminar essa aula aqui, eu vou comentar o que este curso fez na vida de alguns profissionais. Eu vou deixar aqui alguns depoimentos para você ver realmente como o curso muda. O curso realmente ele é muito gratificante. E tudo isso que a gente está aprendendo aqui no workshop não é nem 10% do que você aprende dentro do curso de colorimetria básico. Mas não esqueça, se você quer fazer tons amarronados, tons beges, trabalhe aí, por exemplo, sugestões. Lembra que eu não passo receitas, tudo depende do fundo de clareamento e o produto que você vai trabalhar. Mas uma sugestão, por exemplo, eu quero fazer um tom de morena iluminada no tom de caramelo. Então
uma 713 na altura de um 7, um 8 ali fica bonito. Eu quero fazer um tom de mel, o 8.31 fica belíssimo, dá aquele tom de dourado, aquele tom um pouquinho mais quente. Ah, João, eu prefiro aquele tom, eu quero para minha cliente aquele tom de perolado, aquele tom pérola. Inclusive eu coloquei lá no meu Instagram, se você não me segue, @JoãoMiller, tá? Veja lá, inclusive nas stories, todo dia eu tenho feito cabelos lá e postado lá, quase todos os dias, eu tenho postado lá alguns cabelinhos bem legais. Inclusive eu postei um cabelo recentemente pérola, belíssimo. O que eu fiz com esse cabelo de pérola? Trabalhei com as séries 89, 9.89, 10.89. João, eu queria um tom mais champanhe, aquela cliente que é aquele tom bem platinado champanhe. As séries 21, 9.21, 10.12, 10.21, 9.12. Olha só que interessante. Mas só que você tem que compreender como que funciona. No e-book eu já explico, por isso que eu falei que o e-book ele parece um curso fechado, só que não é nem 10% do que você aprende, mas você aprende muito já ali no e-book. E ali eu já começo a sintetizar um pouquinho mais o que você vai aprender dentro do curso. Eu quero que você confira agora alguns depoimentos e não esqueça, nós vamos ter agora a próxima aula amanhã, tá? Nós vamos ter uma próxima aula. E eu quero que você realmente compreenda e participe dessa terceira aula. Essa terceira aula realmente eu vou falar sobre um dos assuntos muito interessantes, tá? Eu falei hoje, eu dei uma pincelada aqui sobre cobertura e abertura, só que amanhã eu quero focar mais. Eu quero focar mais, porque amanhã eu vou trazer exemplos. Então eu quero trazer exemplos nessa terceira aula do workshop. Cobertura de brancos, os maiores desafios dos cabeleireiros. Então se você ainda ficou, já deu para tirar bastante dúvidas, mas você ainda quer aprofundar mais na cobertura de brancos, amanhã eu vou trazer aqui este assunto bem interessante nessa terceira aula do workshop Simplificando a Colorimetria. Confira comigo agora aí alguns depoimentos e eu aguardo você amanhã na terceira aula do workshop Simplificando a Colorimetria. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Boa noite, João. Gostaria de agradecer o curso que você está ainda dando pra gente. Estou aprendendo cada dia mais, cada dia que passa, cada informação, cada postagem, vamos aprendendo. Eu aprendi bastante, já executei vários serviços, vários trabalhos em que sem esse conhecimento que eu obtive com esse curso fechado eu não tinha, e agora com essa clareza de aprendizado ficou muito mais fácil, e todo dia eu aprendo um pouco, cada postagem é um aprendizado novo, e os desafios que vêm aparecendo de loiros, cada dia melhor me supero. Eu gostaria de agradecer muito e falar muito obrigada por ter proporcionado a esse curso para todos os alunos em que participaram. Eu sou a Tina, eu sou de São Bento do Sul. E o curso de hoje foi muito bom. O João fala assim com uma linguagem que a gente consegue entender. Ele fala como a gente é acostumado a falar no salão, assim, nada assim de muito difícil. E ele assim ensinou como a gente pode ter o melhor resultado possível, com técnicas bem fáceis. Com certeza a gente vai usar muito o que a gente aprendeu hoje.